Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Eliane com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários das nossas irmãs Célia e Eliane. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece inicial. Vamos unir os nossos pensamentos em oração e agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso Mestre maior, mas essa oportunidade de estarmos reunidos para iniciar o nosso Evangelho no Lar, pedindo a toda a espiritualidade amiga que aqui se encontra, que nos auxilie trazer a todos seus ensinamentos do Cristo com clareza, paz e harmonia. Que os teus ensinamentos cheguem a todos, encarnados e desencarnados, não só agora nesse momento, mas em todos os momentos, auxiliando e clareando o aprendizado e ajudando a todos que necessitam de tuas palavras, como os enfermos, os que estão nas prisões, os lares desajustados, etc. Também aqueles que a cada dia se prevalece do seu ensinamento para que seja feliz e leve a felicidade a todos. Gratidão, que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo é 166, a resposta do alto. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus está em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Refere-se à oração, à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebe resposta do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que lhe pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico, a doença é o recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não enche os dias com repetições de graves delitos, e, não raro, dá-lhe a fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena é imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que quer dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. Todo compassivo
Nunca atira pedra às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se tem demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. Essa passagem evangélica, citada por Emmanuel, qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ela nos convida a refletir sobre a natureza das respostas divinas. Muitos, mas muitos, ao não receber o que lhe pediram, julgam-se abandonados e sem perceber que Deus responde sempre, ainda que de forma diferente de nossas expectativas. A desilusão com a oração surge quando confundimos a vontade divina com os nossos desejos imediatistas. O capítulo ele nos lembra que a fé exige paciência e discernimento, pois o silêncio de Deus não é indiferença, mas sabedoria. Se um pai terreno, mesmo imperfeito, não nega o essencial ao filho, como duvidar do amor do Pai Celestial? As provações, muitas vezes, são respostas disfarçadas. As doenças, a perda ou sofrimento podem ser instrumentos de cura espiritual, evitando males maiores. Quantas vezes um não divino nos poupou de consequências dolorosas? Quantas vezes uma aparente derrota foi, na verdade, uma proteção? Os espinhos da vida, como sugere Emmanuel, podem ser flores de misericórdia de Cristo. Interpretamos como o castigo pode ser um chamado ao crescimento. A fealdade física, citada no capítulo, simboliza as limitações que nos levam a valorizar a essência e mostrando que a beleza da alma supera qualquer aparência. Deus não nega o pão, mas também não oferece pedras. Se recebemos algo que parece duro e indigesto, talvez seja porque ainda não estamos prontos para o banquete espiritual. A demora, a dor ou o obstáculo são pedagogias do amor e não do abandono. Pois bem, a vida é uma escola e as respostas do alto são lições adaptadas, meus irmãos, à nossa evolução. Se hoje choramos por não entender, amanhã, com certeza, agradeceremos por não ter recebido o que pedimos. A confiança na sabedoria divina é o antídoto contra a desesperança. Portanto, meus queridos, se as portas se fecham, é porque outras melhores se abrirão. Se a escuridão chega, é para valorizarmos que a luz. E se a resposta não veio como esperávamos, é porque Deus está nos preparando para algo maior. Como diz Emmanuel, tudo o que recebes é resposta. E resta-nos a aprender a decifrá-la. Gratidão. Muito bonita a reflexão, né? Se nossos pais aqui na Terra não nos dão pedras para comer, Deus jamais vai nos dar. Mas Ele não vai nos dar o que a gente quer, só porque nós queremos. Só para ver a gente feliz aqui, pulando de alegria. Porque aqui a Terra é o local do nosso aprendizado, é a nossa escola. E dentro de uma sala de aula, nós não fazemos o que queremos. Estão todos ali compenetrados a aprender alguma coisa. Um conteúdo que vai
acelerar, vai contribuir na nossa mente para que a gente possa olhar o mundo e utilizar esse conhecimento no mundo. A vida é essa sala de aula. Nós já temos uma programação espiritual quando descemos de acordo com aquilo que nós estivemos aqui, que caminhamos e levamos para lá. E lá no plano espiritual também estudamos, participamos e trazemos o conteúdo para cá. Mas o quanto nós trazemos, por exemplo, que foi colocado aqui, a fealdade do corpo. Eu mesmo pedi para não ser bonita, porque eu fracassei sendo muito bonita. Nasci muito bonita e me perdi na ilusão de que a beleza estética fora é a melhor. Ela murcha. Eu estava conversando com a minha mãe hoje sobre vida e morte, envelhecimento. Então nós nascemos e chegamos até um ponto em que nós amadurecemos. A partir dali nós começamos a morrer. Mas olha a trajetória, ela morre e vira semente e novamente é planta. Como melhor ela amadurece, recebe aquelas bênçãos das intempéries, de tudo, aquela fruta, melhor será uma nova árvore, uma nova fruta. Então eu vou pedir com humildade para que eu tenha maturidade de não ser tão bela, porque eu não tenho condições de entender a beleza. Eu preciso entender a beleza interna, as minhas qualidades, a compaixão com o outro, a minha empatia com o outro. Também fracassei, fui muito rico e não partilhei um pãozinho, ou o que eu doei eu deduzi no imposto de renda, só por isso. Mas eu não fui lá, estendi a mão, eu dei o que eu podia, fiz o que eu poderia fazer. Não, eu curti o meu dinheiro. É pecado? Não. Você ganhou, você tem o direito, você trabalhou. Mas você tem a obrigação de olhar para o próximo também. Porque um dia você foi aquele que estava lá na rua sem nada. E alguém te deu alguma coisa. Nós somos espíritos imortais, temos que lembrar disso. Nós já tivemos um passado de riquezas, de glórias e derrotas vergonhosas, com muito dinheiro, muita beleza, muito poder, muito conhecimento, muita soberba. E caímos. Não foi Deus que nos puniu, Ele nos dá, nós pedimos. Você tem condições de você chegar assim, com tanta beleza, tanto dinheiro, tanto conhecimento e não fazer nada por você? Porque a caridade que você faz pelo outro, sem pensar em si, é a caridade que você faz para si mesmo. É o que nós fazemos para nós. Tudo que fazemos pelo outro é voltado para nós. Já foi falado aqui. Todo bem que fazemos em algum momento é nosso advogado em qualquer momento. Um momento em que a gente pensa e faz alguma coisa de bom, de verdade, ele volta para nos ajudar em momentos. É o momento que nós recebemos pão. Então o não de Deus é esse. Eu queria um carro novo. Eu queria um apartamentão. Eu queria tantas coisas. E quantos estão no hospital ali suplicando a vida do filho que está na enfermaria, que está doente? E vai ver a criança partir. Seus pais partindo antes da hora. Uma criança desaparecida. Olha quantas aflições tem esse mundo. Quantas coisas não são colocadas aleatórias. São punições. Não são punições. Não são punições. São coisas que acontecem porque o ser humano interage com o outro de forma equivocada. Nós fazemos escolhas equivocadas. Nós temos muitas de coisas para aprender aqui. Se nós já vimos com elas já mais bem assimiladas, quantas coisas ruins nós podemos evitar de colher nesse caminho. Mas se persistirmos, nós precisamos sentir a empatia daquela dor. Tudo bem, nossa, quantas pessoas estão doentes aí. Mas você, vamos orar pelos doentes, mas olha assim, por alto. Mas não é ali, você não sentiu, você não tem verdadeiramente empatia. Quando você sente a doença chegar em você verdadeiramente, ou na pessoa que você ama, então você entende qual é a dor do outro. E o que é o consolar do outro, que você nunca fez. E precisa aprender a fazer. Eu preciso aprender. Eu preciso enxergar. Eu preciso ver naquele momento que eu penso somente em mim e não estou enxergando a dor do outro. É claro que a nossa dor é a nossa dor. A gente não compara.
mas tem que ter empatia. Nosso momento dói, nosso luto dói, nossa perda dói, mas também dói no outro. Há sofrimento no outro. E se a gente puder fazer qualquer coisa para mitigar a dor, a aflição, nós podemos. Olha só como nossa irmã pediu na oração inicial pelos que estão nos presídios, nos manicômios, lugares, né? Nossa, lugar de bandido. Mas ali temos que pedir pelos nossos irmãos, para escolherem ali da melhor forma possível e quando voltar a essa terra, não serem mais seres tão equivocados, que já sentiram na pele o que é a causa e o seu efeito. Então vão voltar, são lições, não são castigos. Mas Deus não poderia deixar as pessoas aqui simplesmente sem... Façam o que quiserem e não tem nada a colher. Nós estaríamos nas cavernas ainda, invadindo a caverna do outro, jogando pedrada no outro, estaríamos lá ainda. Sem nem saber manipular a luz do fogo, por causa do nosso egoísmo. É preciso entender que Deus nos dá muito amor em qualquer situação. Por mais que a gente se desespere, chore, que todo mundo chora. Todo mundo tem o seu momento de dizer, Deus me abandonou. Deus não está me ouvindo. Por que comigo? Eu já fiz isso tantas vezes. Aí eu estou com calma, eu paro e penso. Não, Deus me deu o melhor. Tudo que eu tenho agora foi para eu parar e pensar. Quantas coisas, quantas situações, até atravessando a rua, Deus estava ali comigo. Quantas situações difíceis eu me senti guiada. Eu me senti naquele momento e percebi depois, nossa, como eu passei por isso. É porque eu estava amparada por nossos irmãos espirituais, por Jesus, por nosso Deus. Vamos ter fé, vamos ter confiança. Confiança em Deus, como disse nosso irmão Ney. Confiança em Deus. Porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo compreende. Nos vê na sua perfeição e quer para nós perfeição. Quer para nós luz. Quer para nós o conhecimento da beleza e a bondade do universo. Que nós possamos enxergar todos os dias nas coisas que nós não temos a beleza desse amor. E pedir para Ele, bater na porta e pedir, porque aquilo que for necessário para a gente, Ele vai dar. Aquilo não for, vamos pensar, não foi por um motivo, mas se conseguimos é porque vai nos ajudar. De alguma maneira, nós vamos aprender com as dádivas de Deus. Gratidão. Continuando a fala de Célia, Jesus usa uma metáfora simples e poderosa para mostrar como Deus, sendo perfeito em amor, cuida de seus filhos. A ideia é que até os pais humanos, que são imperfeitos, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o que é bom para aqueles que pedirem. Basicamente, ele está reforçando que Deus não é indiferente às nossas necessidades e que podemos confiar nele para suprir o que precisamos, sem medo de receber alguma coisa ruim que não foi pedido desse modo. E é através da oração que nós conectamos com o divino. A oração é vista como uma ponte direta entre nós e Deus, ou o universo, dependendo da fé. É um momento de intimidade, onde você abre o coração e busca direção, conforto, gratidão. Mesmo em situações difíceis, a oração pode trazer paz e força. Não é só sobre pedir algo, mas sobre alinhar sua mente com o Espírito, encontrando a clareza e a necessidade. Muitas vezes a gente pede, ele escuta, mas as coisas podem não acontecer naquele tempo. Às vezes passa um tempo muito grande até que possa chegar a você, que tem a ver com o nosso merecimento, tem a ver com o nosso momento. Quando ele fala também que a gente pode pedir algo e vir de uma forma diferente, vir uma doença, vir um sintoma,
para que a gente veja a necessidade que isso também faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Porque quando a gente tem algo, a gente fica, porque eu estou doente. É tipo merecimento, é engrandecimento. Fala da fé, que hora nenhuma a gente pode perder a fé. Que em tudo nós temos que agradecer o bom e o ruim. Mas a gente sempre só quer o bom, a gente pede o bom. Quando vem ruim, diz, Deus não gosta de mim, não me ouviu. Ele escuta tudo. Ele sabe até o que a gente está pensando na hora que a gente vai pedir. Ele já sabe, mas aí o merecimento e o nosso momento é outra coisa. Dá um exemplo muito interessante, que era um homem que vinha num navio e o navio explodiu e ele foi o único que salvou-se. E aí ele foi nadando, nadando, chegou na praia. Quando ele chegou na praia, ele agradeceu muito a Deus por ter conseguido se salvar e chegar na praia. E aí foi juntando as coisas, uma praia deserta, e ele sabia que naquela praia não passava rota de navio. Mas aí ele agradeceu a Deus, foi juntando as coisas na ilha e fez uma choupana e foi se acomodando. Ia pescar, ia caçar e foi ficando. Quando foi um belo dia, ele veio e olhou, a choupana dele estava pegando fogo, fogo alto, alto, alto. E ele disse, mas meu Deus, até minha choupana está desse jeito. Mas se aconteceu, muito obrigada, Senhor. E aí, depois ele foi juntar para fazer de novo. Quando de repente ele viu o navio vindo. E as rodas do navio, que ele olhou e disse, não é possível, obrigada, Senhor, o navio. Quando ele chegou, o barco veio, salvou ele, e ele perguntou, como é que vocês chegaram aqui que não tem a rota? Não, é porque nós vimos muita fumaça e muito fogo. Então, vê, Jesus mandou a mensagem e deu para ele essa felicidade. Dele ser salvo, porque a choupana pegou fogo. Então, quando a gente tem fé e agradece, ela chega. Pode demorar, mas ela chega. E ele diz mais o seguinte, que quando oramos, Deus sempre ouve e Deus sempre responde. Precisamos, então, nos preparar para a resposta que muitas vezes não são tão agradáveis como são os nossos pedidos. Então é isso, fé sempre, meus irmãos. Gratidão. Com entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. E finalizando, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Neste momento de encerramento do nosso encontro, do nosso Evangelho no Lar, vamos elevar nossas mentes mais uma vez em oração para agradecer as palavras de amor e fraternidade compartilhada e as bênçãos recebidas, que possamos estar todos unidos nesta oração e com fé, pedindo a proteção para nós e nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, pedindo a paz e compreensão para este mundo conturbado,
compaixão para este planeta que sofre o abuso por busca de lucro e do egoísmo. Por nossos irmãos que não têm um teto ou o seu alimento todos os dias, pelos que sofrem nos hospitais, presídios, manicômios, em casa sozinhos, sem família, pelos que perderam a esperança e suplicam por forças ao céu. Que a humanidade queira aprender os ensinamentos do Mestre Jesus, mitigando estes e tantos sofrimentos que nós vemos todos os dias. Com as bênçãos do céu, de nossos irmãos espirituais, encerramos nosso encontro, desejando a todos uma semana abençoada, muita fé, muita confiança em Deus e naquilo que Ele nos dá diariamente. Que a paz do Cristo esteja com todos, na presença de Deus. Assim seja.